Bom dia, bom dia, glória a Deus, mais um dia na presença do nosso Deus, começando mais uma série com mulheres da Bíblia. Iremos aprender muito com as mulheres que inspiraram, mulheres de Deus, mulheres que aprenderam com os seus erros, com as suas falhas. Você já pode encontrar aqui nesse canal, o canal Pastora Núbia Souza, já alguns devocionais. Começamos ainda, está com poucos dias, começamos o nosso trabalho com esse devocional. Além do devocional, com mulheres que inspiram, mulheres da Bíblia, é uma série que eu estarei fazendo, então terá o seu fim, concluindo aí. Mas enquanto isso nós vamos prosseguir, porque tem muitas mulheres inspiradoras, mulheres de fé, mulheres tremendas, e que nós vamos aprender com essas mulheres. E antes de começarmos, já peço para você deixar o like, compartilhar, transforme esse vídeo em um presente especial para uma mulher que esteja precisando de uma mensagem, de algo especial para o seu coração. Amém? Começamos a nossa manhã já na presença do nosso Deus, manhã de segunda-feira, já regada pela presença do nosso amado Espírito Santo de Deus. E já começando, esse devocional falando de uma grande mulher inspiradora da nossa Bíblia, que é Ruth. Eita, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, Ruth, uma mulher que inspira, E iremos falar dessa mulher chamada Ruth, Ruth, uma mulher foi fiel ao seu chamado, fiel à sua posição e às suas atitudes diante daquilo que ela decidiu caminhar. Então vamos lá. Ser fiel enquanto tudo está bem é até fácil. Porém, quando as coisas não favorecem, manter-se fiel é uma questão de honra, difícil de ser cumprida. Então, vamos imaginar a cena, de uma mulher casada, moradora de Moabe, esposa de um estrangeiro, e tem uma vida feliz, ao lado dele e da família dele. Mas infelizmente a morte chegou até aquela casa e a dor do luto, a tristeza em família tomou conta daquele ambiente. Sem falar que antes do marido dela morrer, ela já havia perdido o sogro e também o cunhado, e que tragédia, não é? Mesmo isso acontecendo com Ruth, a moabita, nora de Noemi, sabemos que essa história é uma das mais lindas em toda a Bíblia, pois em meio ao caos, Ruth mantém a sua fidelidade com a sogra e também com o verdadeiro Deus, por ser moabita. Ruth adorava outros deuses e não o nosso Deus verdadeiro, a qual ela veio conhecer depois do seu casamento. Agora, como viúva, ela teria direito de retornar à casa de seus parentes e voltar a servir as práticas antigas de idolatria. Mas não, Ruth preferiu abandonar todo o seu passado e seguir para um futuro que nem mesmo ela conhecia. Que belo exemplo, irmãos, amadas de Deus, de fidelidade. Vemos a situação que era desesperadora, e Noemi, que era sogra de Ruth, resolveu voltar para sua terra natal, Belém, que significa casa do pão. E no caminho insistiu para que as noras retornassem também às casas dos pais delas. Orfa a beijou e seguiu o conselho da ex-sogra, voltando para a casa dos pais. Porém, Ruth disse algo que até hoje replicamos em vários convites de casamento, pois tamanha é a demonstração de amor e fidelidade. Em 2 versículos, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue
obrigues a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada, e que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você no momento da viuvez, aleluia, dela e da sogra. Ela manteve-se fiel e juntas seguiram para Belém, estando, Ruth não se acomodou, mesmo estando em uma terra onde não conhecia ninguém, mas como uma mulher virtuosa que conhecemos em Provérbios 31, procurou um trabalho para fazer alimento para ela e para a sogra. E Deus abençoou. A Bíblia diz que Ruth conheceu o dono do campo, Boaz, e ele se agradou dela em meio à dor, o que costumamos fazer. Choramos, nos lamentamos, sofremos sim, mas toda dor, toda dor tem um prazo de validade. Não podemos ignorar, que estamos nesse mundo e sofremos com várias perdas, Pode ser a morte que chegou ao seu lar, pode ser um desemprego, uma traição, dentre tantas coisas. Porém, essa dor não pode estar na nossa vida para sempre. Tudo que vivemos, amadas, tem um tempo, e o salmista disse no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ruth é um exemplo que esse versículo é a realidade, por isso aconteceu na vida dela. Ruth se levantou, se reergueu, procurou um trabalho, e Deus tinha muito mais para ela. Quando nos levantamos, quando nos posicionamos na presença de Deus, o Senhor, ele conhecia o coração de Ruth, o Senhor preparou ali, um futuro, Deus deu um futuro marido, um homem bondoso que amaria muito e daria tudo que ela imaginava. Quantas Ruths estão querendo encontrar os seus Boazes, não é? Mesmo ele era o remidor daquela família. Claro que naquela época isso era uma questão da lei. O parente próximo seria aquele que teria direito de casar-se com a viúva. Mas até nisso Deus interveio, porque Boaz não era o remidor mais próximo, mas o outro deixou a vez para ele. Deus é fiel. Mesmo que as circunstâncias pareçam ao contrário, ele nos dá uma saída. Ruth, e Boaz tiveram um lindo casamento e foram os pais de Obed, que foi avô de Davi, aleluia, e consequentemente entraram para a linhagem do nosso Salvador. Olha o que Deus fez de uma situação improvável. Deus resgata e ainda coloca na família de Jesus Cristo. A história de Ruth nos deixa impactados como Deus nos ama e prepara grande surpresa para nós. E se você hoje está na situação como Ruth vivenciou ou algo parecido, creia que ele pode resgatar e te surpreender ainda neste ano. Muitas vezes entramos um ano, e não vemos algo mudar em nossa história, mas calma, não se desespere, o teu Boaz está chegando, e não só para aqueles que aguardam um belo casamento, não, é aquela bênção que você precisa, tão sonhada, e almejada por muito tempo. Mas para isso, prepare-se como Ruth, seja fiel, seja fiel a Deus, obedeça, cumpra o seu propósito, Deus, e que os outros te vejam como bem-aventurada. Aguarde que o que você tanto pede, tanto está pedindo a Deus, vai chegar. E somente creia que Deus, vai trazer a existência ao teu coração boas novas, medida, boa, recalcada, sacudida, transbordada. Apenas semeie nesse terreno fértil que o Senhor te colocou. Vai semeando, vai derramando as tuas sementes como o semeador, que logo essas plantinhas, essa semente vai germinar e vai crescer e vai dar 100 por 100. Tenha certeza disso, que Deus é com você.
Tudo aquilo que você está semeando no reino de Deus, você está colocando seu coração em obediência ao chamado, ao propósito de Deus para a tua vida, vai se suceder. Quero orar com você. Receba essa oração. Você que é Ruth nesse dia, que talvez está passando por algo tão improvável como Ruth passou. Eu tenho certeza que Deus tem uma reviravolta para fazer nesse contexto de dor, de luta, de improvável. Deus vai trazer medidas seguras ao teu respeito, amém? Senhor, meu Deus, Pai, Deus soberano de glória, eu acredito, Pai, na mudança transformadora que o Senhor fará na vida dessa tua filha, assim como o Senhor tem feito na minha, Senhor. Hoje eu me sinto uma mulher abençoada, uma mulher próspera. Hoje eu me sinto uma mulher bem-aventurada, Senhor, regada pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelo Senhor me fazer entender e esperar no tempo certo, na hora certa, dos planos Teus. Pai, assim como essa mulher que está hoje aqui recebendo esse vídeo, Pai, esse devocional a respeito da Tua amada Ruth, que o Senhor conceda mudança de cenário, que o Senhor visite essa área tão afrontada de luta, de provação, e que a bênção do Senhor repouse sobre a vida da tua filha, trazendo mudança, e o teu reboliço, Pai, chegue na vida desta mulher, trazendo cura, restauração, curando os seus sentimentos, curando o seu emocional, restaurando e resgatando essa mulher para um novo cenário. Tu és o nosso Boaz. Senhor, nos salva, Senhor, nos cura, nos liberta, nos protege, Pai, de toda intenção maligna, Pai. Tu és o nosso Boaz, por isso clamamos por Ti, que o Senhor venha ao nosso socorro. Senhor, é o nosso socorro bem presente. Abençoe a todas as Tuas filhas que aqui chegaram, e que sobre a fé dessa mulher, ela venha contemplar as maravilhas que Deus irá fazer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe nosso devocional, nosso café com Deus, e que Jesus te dê uma manhã muito abençoada, muito próspera, né, com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.